Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no nosso canal Palavras de Redenção. Neste domingo estamos celebrando Cristo, Rei do Universo, último domingo do ano litúrgico da Igreja. Veremos como a Palavra de Deus nos apresenta Jesus como Filho do Homem, aquele que tem o poder de governar o céu e a terra. Cristo é o príncipe dos reis da terra e fez de nós um reinado de sacerdotes para Deus e aguardamos ansiosamente sua vinda. E entenderemos por que o reino de Deus, o reinado de Cristo, não é deste mundo. Como entender essa afirmação enigmática de Jesus no Evangelho de João? Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando pela primeira vez aqui nesse canal, então se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Todas essas iniciativas fazem com que o canal, ou seja, a plataforma, entenda que esse conteúdo é relevante e faz crescer a mobilidade neste canal. Então veja bem, na primeira leitura nós temos um trecho de Daniel capítulo 7, onde se apresenta essa figura do Filho do Homem que recebe de Deus o poder para governar todas as nações. Né? É interessante que Filho do Homem é um título preferido dos evangelhos para Jesus. Os evangelhos entendem que Jesus é esse Filho do Homem que recebeu de Deus o poder para governar o céu e a terra. A fé cristã primitiva entende que Jesus, pela sua ressurreição, ao ser ressuscitado por Deus, ele está sentado à direita de Deus. É uma imagem do mundo antigo para falar que Cristo se tornou o primeiro ministro de Deus e que desde a sua ressurreição é que ele está governando todo o universo. Né? Então, quem escreve os evangelhos já tem a fé, a clareza de que ele está governando e por isso aplica esse título de Filho do Homem para a pessoa de Jesus, aquele que instaurará o reino de Deus na humanidade. Já o Evangelho, veja só que interessante, o Evangelho é o início do livro do Apocalipse e ali se diz que ele é o príncipe dos reis da terra, ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos, aquele que primeiro ressuscitou, príncipe dos reis da terra, e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus Pai. E é interessante, veja, a expectativa, ei-lo que vem entre as nuvens. É o desejo ansioso das primeiras comunidades cristãs de que Jesus voltasse logo pela segunda vez, para instaurar de forma definitiva o reinado de Deus sobre a história da humanidade. Né? Então é muito interessante que o Novo Testamento, de modo geral, é escrito com essa expectativa. Quem escreve imagina que Jesus voltará em breve. Né? Por quê? Ele, Cristo, veio a primeira vez, foi barbaramente assassinado, inaugurou o reinado de Deus, foi ressuscitado e desde já governa. Então, a igreja que fica ainda padece as consequências do antirreino, as forças do mal, a violência, o ódio, a fome, a guerra. Então, por isso que deseja ansiosamente que Cristo volte pela segunda vez, porque aí instaurará-se-á a paz de Deus, o reinado de Deus sobre a vida da humanidade. Contudo, para que isso possa acontecer, veja só, é necessário entender essa frase enigmática de Jesus no Evangelho de João. O meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus soldados lutariam. Então veja bem, hoje, do ponto de vista histórico, arqueológico e até exegético, muita gente defende que Jesus de fato pretendeu ser rei de Israel. Por quê? Porque os 4 evangelhos mostram Jesus entrando como rei na cidade de Jerusalém. Né? Aquela famosa cena dele entrando montado no jumentinho, significa que ele de fato pretendeu tomar o trono de Israel e expulsar de alguma forma os romanos da terra de Israel. Não de uma forma violenta, mas ele achava que Deus faria essa intervenção salvando e libertando seu povo querido. Contudo, não foi isso que aconteceu. Jesus foi barbaramente assassinado, ressuscitado, assassinado pelos romanos, ressuscitado por Deus e desde o céu, onde ele está ressuscitado, se tornou rei de todo o universo, governa o céu e a terra. É aquilo que aparece no Novo Testamento, que ele está sentado à direita de Deus e que inclusive aparece no credo da igreja. Então, como entender essa frase, meu reino não é desse mundo, se ele pretendeu ser rei? Bom, em primeiro lugar, porque o mundo não tem estrutura do reino de Deus. Se o reinado de Deus é pautado pelo amor, pela compaixão,
pela saúde, pela paz, pelo diálogo, pelo perdão. O reino desse mundo não é. Os reinos desse mundo, a estrutura desse mundo está pautada pelo lucro, pela ganância, pela violência, pela intolerância, pelas armas, pela guerra, pela destruição. Então, a estrutura desse mundo não tem nada a ver com o reinado de Deus. Então, é nesse sentido que João, a teologia joanina, joga para o outro mundo o reino de Cristo. Quando, historicamente falando, pautado pela... Jesus era filho do seu tempo, e conhecia muito bem o Antigo Testamento, onde se afirmava que era desde Jerusalém que Deus haveria de governar. Então, o reinado de Deus originalmente era um reinado intra-histórico do mundo, dentro da humanidade, a começar pelo reino de Israel, a começando por Jerusalém, né? Mas, como se percebe que esse mundo é imperfeito, muitas vezes intolerante, fechado à graça de Deus, então se nasce a tendência de jogar para fora desse mundo a, o reinado de Deus. Então, nós sabemos, hoje a igreja crê que o reino em plenitude será a eternidade, e assim nós cremos também, mas isso não nos exime de fazer com que o nosso mundo possa ser cada dia mais parecido com o mundo que Deus sonhou, o reinado de Cristo, né? Ou seja, na medida em que nós testemunhamos a nossa fé e labutamos para que esse mundo possa ser mais belo, mais justo, mais fraterno, mais amoroso, o reinado de Cristo estará crescendo gradativamente entre nós. E por mais que cresça entre nós, utilizando uma frase que eu aprendi do meu professor na faculdade, ainda será um grão de mostarda, mas a mostardeira inteira, completa, será no céu, né? Então, nada de querer confundir este mundo ou trazer para esse mundo a plenitude do reino, porque aqui será impossível, sempre haverá a defasagem da limitação humana, a defasagem do pecado humano, mas, mesmo assim, é possível fazer com que o nosso mundo seja um pouquinho mais parecido com o céu. É aquela imagem bonita que Santo Agostinho utiliza das duas cidades, né? Ou seja, construir o nosso mundo à imagem da Jerusalém Celeste. Ou seja, tudo aquilo que está lá no céu, de amor, de paz, de bondade, que a gente possa se esforçar para que seja aqui também um pouquinho parecido com lá. E aí, dessa forma, esse mundo terá as estruturas do reinado de Deus. Terá um pouquinho das estruturas do reinado de Deus, né? Então, que a gente possa, nessa celebração de Cristo Rei, dar graças a Deus por esse bonito mistério. Cristo ressuscitado já reina sobre todo o universo. A história do universo está nas palmas da mão de Cristo, que um dia haverá de voltar para estabelecer definitivamente o reinado de Deus sobre a nossa vida, Depois, que a gente possa, com o nosso testemunho de vida, fazer com que esse mundo possa, aos poucos, ser mais parecido com a vontade de Deus. E dessa forma, mesmo que imperfeitamente, mesmo que pequenininho, o reinado de Deus, o reinado de Cristo, haverá de crescer gradativamente entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização. E do dia 12 a 20 de maio do ano que vem estaremos peregrinando para a Terra Santa. Maiores informações pelo telefone 035 9845 6167. Tratar com Kelly Melo, que haverá de lhe passar todas as informações sobre essa peregrinação, da qual serei o diretor espiritual. Até o próximo programa, Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.